Bom dia a todos. Meu nome é Ezequias, eu sou superintendente da Fundação Elos. Estamos aqui para uma transmissão ao vivo dos resultados da Fundação Elos de 2017. Tá? Você pode nos acompanhar de sua casa, de sua estação de trabalho, de seu smartphone, nos encaminhar perguntas via chat, que responderemos ao vivo à medida do possível. E a gravação ficará disponível em nosso site para acessos posteriores. A Fundação Elos, no ano de 2017, o seu patrimônio superou a marca dos 3 bilhões de reais. Nos mantém como a maior fundação do estado de Santa Catarina. Temos uma folha de benefício mensal superior a 17 milhões de reais para mais de 3 mil participantes. Isso também nos coloca ao lado das maiores empresas de Santa Catarina, em termos de porte. Temos certeza de que a queda da taxa de juros, a longevidade são algo importantes para a nossa sociedade, mas sabemos do desafio que ela nos traz, porque num regime de previdência capitalizado, temos muitos desafios a enfrentar. Eu gostaria de passar agora para o Rafael, que dará continuidade. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rafael, atualmente diretor financeiro administrativo da Fundação Elos. Então, como nos anos anteriores, vamos tratar aqui de resultado do plano BD, né? E posteriormente, depois aqui do BD, vamos falar do CD. Mais do que isso, além da gente tratar de resultados, passar um pouquinho de como é que foram os planos e tudo mais, nós estamos aqui criando um canal novo com o participante. Então, a ideia é a gente estar abrindo aqui as portas da Elos, a gente está falando agora de transparência, e também, mais do que isso, a gente quer conhecer mais o participante. Acreditamos que esse é um canal de 2 vias que veio para ficar. Então, acreditamos que esse novo canal aqui que a gente está trazendo deve aí ser algo perene, algo que deve perdurar aí ao longo da gestão e das próximas, né? Especificamente, a gente falando aqui de resultados, a gente foi um ano bom em termos de rentabilidade. A dinâmica aqui da apresentação vai mostrar isso, o Rogério vai mostrar. Em termos de resultado do plano, o plano BD Eletrosul continua com um déficit ainda que bem mais equilibrado, né? E o nosso desafio é esse, ou seja, temos um cenário hoje de inflação baixa, taxa de juros caindo, em queda, né? Taxa de juros muito baixa, 6,5%, e os desafios da fundação continuam, e mais forte ainda. Então, temos o nosso pilar, a transparência, que hoje é um exemplo disso, e na parte de investimentos a gente está muito bem focado no planejamento. Então, a gente tem uma política de investimentos e um estudo de ALM, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, que rege as nossas ações, e uma segregação de ações, de funções muito forte. A gente persegue muito uma segregação de funções para que a governança toda funcione em ambientes em que a gente possa enfrentar riscos com segurança e transparência. Então, a Natália, que vai tratar da parte atuarial, da parte de regulamento dos planos, e depois o Rogério, né, que vai tratar da parte dos investimentos. E o espaço fica após a apresentação dos dois para perguntas. Eu passo a palavra para a Natália, que vai falar um pouquinho sobre a parte atuarial do plano. Boa apresentação a todos. Bom dia, eu sou a Natália, analista de seguridade da Elos, e vou apresentar para vocês, dando continuidade ao nosso ciclo de apresentação de resultados e perfil de investimento. Eu vou iniciar falando dos resultados do ano de 2017 do plano BD Eletrosul. O plano BD Eletrosul, ele tem um resultado deficitário, ele tem 22 milhões de déficit, mas esse é um resultado que é melhor do que o resultado do ano passado. Ano passado, se alguém lembra da nossa apresentação, ele tinha 76 milhões de déficit, e esse resultado ele ainda está muito longe do equacionamento. O que é o equacionamento do déficit? É quando a gente precisa chamar os participantes e os assistidos, e também, logicamente, a patrocinadora, para contribuir, fazer contribuições adicionais ao plano. E como que a gente tem, por quê, né? Como a gente tem esse resultado de déficit de 22 milhões? A gente tem um patrimônio 1 bilhão e 200,
mais um ajuste de precificação na casa dos 31 milhões. Né? Que o ajuste de precificação, o que é? É o que a gente espera que vai, com os nossos títulos de renda fixa, que estão marcados na curva, ou seja, lá no vencimento, que a gente é trazidos a valor presente vão render mais do que a meta atuarial. Tá? Grosso modo, é o que os investimentos a gente já tem como certo, né, como previsto, que os investimentos vão render a mais do que a gente precisa. Tá? Então, ó, na análise de resultados dos planos, a gente sempre compara o déficit com a provisão matemática, que é um índice que se usa no mercado. Então, o nosso déficit está 1,8% das provisões matemáticas. Tá? Isso, a gente pode chegar para a necessidade de equacionamento do déficit, a gente pode ter até 8,70% das provisões matemáticas. Então, aí a gente tem mais ou menos um 7% ainda, sem precisar chamar os participantes para contribuir. Tá? Esse percentual de déficit é bem importante frisar, que ele muda todo ano, o percentual que a gente pode ficar de déficit, que ele é calculado de acordo com a duração do plano, a duração média. A duração média do plano BD é 12 anos, mais ou menos 12,70, mas isso não quer dizer que daqui 12 anos o plano BD Eletrosul vai acabar. Tá? A gente tem pagamentos previstos até 2098 desse plano. Agora, qual o principal motivo da variação do resultado do ano passado para esse ano? Eu falei que diminuiu o déficit, realmente diminuiu. Grande parte desse resultado foi pela rentabilidade que a gente teve. O ganho financeiro foi em torno de 38 milhões. Então, isso que ajudou a reduzir o resultado deficitário. Outro ponto também relevante é a alteração nas nossas premissas de cálculo do crescimento salarial. Tá? A gente projetava há alguns anos que o crescimento salarial ele seria em torno de 3,86%. E aí a gente alterou o cálculo para 2%. Isso foi além de testes estatísticos que nós fizemos aqui, que os salários da Eletrosul da massa não estavam crescendo tanto assim, né? Até porque a gente, para o cálculo do benefício, tem muita gente que tem o salário limitado a 3 vezes o teto do INSS. E também pela sinalização da patrocinadora, não foi um número qualquer aleatório não, mas os estudos, eles estão dizendo que 2% de crescimento salarial é uma taxa aceitável, e isso deu agregou o resultado do plano positivamente, mais ou menos 13 milhões. Aqui eu vou apresentar para vocês, nesse slide, eu estou mostrando o histórico do resultado do plano desde 2013, tá? Em 2013, a barrinha laranja é quanto que a gente pode ficar com o resultado deficitário sem precisar chamar para os participantes para realizarem contribuições adicionais. E o azul, eu vou pedir para vocês focarem no azul, é o resultado final, que é o que a gente compara para o equacionamento. O rosinha ali é só para você, só desconsiderando o ajuste de precificação. Mas, na verdade, a gente compara sempre o azulzinho com o laranja. Tá? Então, ó, ano passado, como eu já disse, a gente teve o resultado mais ou menos de 72 milhões de déficit. E a gente podia ficar 111 ali, sem precisar equacionar. E reduzir o resultado para 22, a gente pode ficar ainda 109 milhões de resultado deficitário. Aí, agora eu vou passar para as partes das estatísticas. Para vocês terem uma ideia, a folha de benefício paga pelo plano BD Eletrosul está em torno de 76 milhões. Ela vem crescendo, mas ela vem crescendo principalmente ali, ó, depois de 2014, principalmente pelos reajustes. Tá? A folha de benefício descontado, os reajustes, que é essa linha preta, ela tem um crescimento menos agressivo, um crescimento pequenininho. Quanto aos participantes,
como o BD Eletrosul é um plano fechado, o que é um plano fechado? Não entra mais participantes. É quem está, tem pessoas ainda que estão trabalhando na Eletrosul, que estão em atividades, já temos aposentados e já temos pensionistas. Mas não tem nenhuma adesão mais nesse plano. Então, a tendência é que a linha azul dos ativos, ela decresça, para o aumento da linha preta, que são os assistidos. Vocês veem que a ruptura, assim, a mudança maior foi agora no final do ano de 2016, e principalmente por causa do programa de aposentadoria que a gente teve. Então, saiu mais pessoas do que nos outros anos para se aposentar. E finalizando, eu estou mostrando uma estatística para vocês geral do plano da Elos, que a gente hoje tem mais de 4.500 participantes, contando todos os planos, contando quem está em atividade, quem recebe benefício de aposentadoria, quem recebe benefício de pensão. Então, a Elos tem uma grande responsabilidade aí de cuidar de várias vidas. Agora eu vou passar para o Rogério. Ele vai apresentar para vocês a parte de rentabilidade de investimentos do plano BD Eletrosul. Bom dia a todos, meu nome é Rogério, sou gerente de investimento aqui da Fundação Elos. Falando sobre a rentabilidade de investimentos, nós fechamos então 2017 com um patrimônio no programa de investimentos na ordem de quase 3 bilhões de reais. O slide está mostrando a evolução do crescimento sobre o patrimônio de investimentos. E entrando especificamente no plano BD Elos Eletrosul, é um plano que tem um montante sob gestão de 1.202 milhões de reais. Os resultados ao longo de 2017 foram bem expressivos, acima das suas metas atuariais. Então, olhamos ali a barra azul, o plano BD Elos Eletrosul fechou com uma rentabilidade nominal de 12,19%, enquanto a meta atuarial, ou seja, a rentabilidade mínima esperada para fazer frente aos pagamentos de benefício, que é o INPC mais 6% de juro real, fechou com 8,06%. Então, a gente visualmente constata que os investimentos superaram seus objetivos. Quando a gente vai olhar agora para um histórico dos últimos 3 meses, falando do ano de 2018, a gente também observa que os retornos vêm apresentando resultados satisfatórios acima das suas metas. Então, em março, o plano fechou com uma rentabilidade de 0,88 contra um INPC mais 6 de 0,67. No ano, ou seja, os 3 trimestres do ano, 3,43 contra 2,15 da meta atuarial. E quando a gente olha nos últimos 12 meses, março de 17 contra março de 18, 11,95 contra 7,92. Então, quando a gente vai alongando o prazo da análise, a gente constata a consistência de resultados do plano BD Elos Eletrosul. Conhecendo a carteira de investimento, a gente olha ali na parte da pizza em azul, que é a parte mais expressiva da composição de carteira, num patrimônio total de quase 691 milhões, 54% dos recursos do plano, eles estão alocados aonde? Nessa tabelinha de baixo, nesse gráfico de barras, que são as NTNs, são as notas do Tesouro Nacional, Série B, que remuneram o investidor com a variação da inflação do IPCA, mais um juro real, que hoje na carteira está em torno de 6,5%, 6,40%, também novamente acima da meta atuarial. Por isso que no ajuste de precificação a gente conseguiu obter um resultado positivo, porque a rentabilidade dos títulos hoje é superior à meta atuarial do plano. E aí a gente tem uma composição de carteira em vários vencimentos, começando do mais curto, que é 2018, que é a barrinha amarela, com 25 milhões, até o papel mais longo, que é a 2050.
184 milhões e meio. Esses vencimentos, eles são espaçados ao longo do tempo justamente para fazer frente ao benefício de aposentadoria de acordo com a idade dos participantes do plano, que no slide à frente a gente consegue demonstrar isso. Os outros ativos da carteira, a gente tem na parte laranja fundos de renda fixa, que são os fundos exclusivos da fundação, onde ela é o único cotista, ela é a proprietária daqueles fundos, e temos outros fundos de crédito privado. É um total de 315 milhões, 26%. Desses fundos é que a gente tira o recurso mensal para pagar a folha de benefício dos aposentados. Também são nesses fundos que a gente aplica o dinheiro das contribuições mensais. E nas reuniões do Comitê de Investimento, a gente tira os encaminhamentos do que fazer ou não com esses recursos. Uma parcela em torno de aproximadamente 10% dos recursos do plano estão alocados no segmento de renda variável, né? Aquelas ações negociadas em bolsa. Então, nós temos 116 milhões de fundos e 2 participações diretas, onde a Elos é sócia da empresa. Uma é o Irapuru, nós temos 25% do capital social, é uma linha de transmissão, o outro sócio é a Eletrosul. E a SPE Livramento, que é uma empresa eólica, também temos como sócia a Eletrosul e um fundo de participações. Nossa participação ali bem reduzida, não dá 2%. Um segmento que nós temos uma alocação pequena, em torno de 0,5% do recurso do plano, são os investimentos estruturados. Nessa classe de investimentos, nós temos 3 possibilidades: fundos multimercados estruturados, fundos imobiliários e fundos de participação. Nós temos um fundo de participação, são fundos que compram participações em empresas, e essas empresas elas não estão listadas em bolsa, elas estão um passo atrás antes da abertura de capital. 5 milhões de reais. Temos 2 imóveis na carteira do plano, que correspondem a quase 42 milhões. Os imóveis são o Sertão do Imaruí, onde fica o Centro Regional de São José, alugado para a Eletrosul, e recebemos renda de aluguel mensal. E o outro imóvel é um prédio comercial em Curitiba, nós temos alguns andares também locados. O outro segmento, empréstimos a participantes, 35 milhões e meio, aquele recurso destinado aos participantes do plano, com taxas de juros mais atrativas que encontradas no mercado, nos bancos tradicionais de varejo. E uma participação bem pequena, que são as letras financeiras de Santa Catarina. Isso daqui são precatórios judiciais, é uma participação irrisória, 42 mil, só ressaltando que a gente recebeu em dezembro esses precatórios e ficou 42 mil reais, que foi uma provisão indevida de imposto de renda que o juiz mandou provisionar, e a entidade de previdência, como a Elos, não é sujeita ao IR. Então, isso está sendo tratado no âmbito judicial para pedir o desbloqueio disso, para transformar isso em recurso financeiro e acabar essa participação. Aqui, só para ilustrar, isso daqui nós chamamos um gráfico de atribuição de performance, só para os senhores participantes do plano entenderem de onde vêm os resultados do plano. Então, aonde o plano está ganhando dinheiro. Embaixo nós temos IMAB, que são as NTNs, fundos de renda fixa, renda variável, estruturados, imóveis e empréstimos. E o total é a barrinha laranja. Então, acumulamos no primeiro TRI de 2018, 3,43% de ganho nominal, e eles estão distribuídos nas barrinhas laranjas. Então, dos 3,43, 1,40 veio da parcela de NTNB, ou seja, aqueles títulos atrelados à taxa de juro real mais a inflação. 1% a mais veio dos fundos de renda fixa, sendo os exclusivos e os fundos de crédito privado, e mais 0,93 da parcela de renda variável, que até o primeiro trimestre vem contribuindo significativamente. Os outros investimentos estruturados apresentam variação, não apresentam variação, rentabilidade de 0, imóveis 0,03 e empréstimos 0,07. O somatório desses 6 segmentos de investimento totalizam uma rentabilidade de 3,43. E aqui, só para ilustrar e finalizar a parte de investimentos,
É um gráfico que ele tem várias cores, o propósito é esse. No eixo horizontal, a gente tem a escala em anos, começando lá em 2006, terminando em 2096. E na parte vertical, a gente tem volume financeiro, iniciando em 10 milhões e terminando ali por volta de 170 milhões. Que é o quê? Que é a folha de pagamento anual de benefícios. Então, quando a gente olha em volume financeiro, a gente consegue constatar que esse gráfico vem apresentando crescimento. Significa que novas pessoas estão se aposentando, o que é natural, então a folha de pagamento vem crescendo, corroborando com o que foi apresentado pela Natália, que o gráfico também ali em volume financeiro das aposentadorias, a curva é ascendente. E quando a gente olha da parte da longevidade, que é no eixo horizontal, a gente também nota que as pessoas estão vivendo mais. Então, quando a gente olha lá em 2006, a expectativa de acordo com o fluxo de pagamento de benefícios, esse fluxo é feito pelo atuário do plano, terminaria por volta ali de 2048, 2050. Como a população brasileira vem vivendo mais, o plano deve encerrar o seu último participante vivo em meados de 2096. Então isso, com esse retrato, é o que nos dá fundamento para montar uma carteira de investimento. Por isso que nós temos uma alocação bem relevante em títulos públicos federais, as NTNs, nos vencimentos mais longos, de 2030 para cima, chegando até 2050. Então isso daqui é um rebalanceamento que a gente faz esse estudo anualmente. Esse estudo chama-se ALM, que é um estudo que busca identificar o fluxo, as obrigações do plano, né? A necessidade de recursos anual para pagar benefício e tenta encontrar nos ativos financeiros disponíveis no mercado e que sejam aderentes à legislação e à nossa política de investimento, que sejam aderentes também a esse fluxo de passivo para fazer frente às obrigações. Então, por isso que a gente tem uma carteira de NTNs de longo prazo, realizando esse estudo. Acreditamos que essa longevidade vai permanecer e a necessidade de alongamento de prazos. Quando a gente identifica isso, isso é submetido no âmbito do comitê de investimento para uma proposta de investimento e futura alocação. Gostaria de agradecer a participação dos senhores e a gente está à disposição para eventuais esclarecimentos. Dúvidas adicionais também poderão ser enviadas para o e-mail contato@aelos.org.br e oportunamente serão respondidas. Um bom dia e obrigado a todos.